Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre trabalho compulsório. Por que não falar trabalho escravo e sim trabalho compulsório na antiguidade, né? Porque no caso principalmente do Egito Antigo, a gente vai ter uma característica muito específica, né, do Egito, que é dois tipos de trabalho. O Egito Antigo não tinha necessidade de ter o escravo como a gente conhece. Inclusive, no caso da antiguidade, a gente precisa falar sobre a questão de escravidão, que é bem diferente do que a gente fala de escravidão moderna, que está ligada a uma questão étnica, né? Na antiguidade, qualquer pessoa poderia se tornar escrava, e essa escravidão ela podia acontecer por uma questão de dívida, você podia ser escravo por dívidas, ou você podia se tornar escravo por guerra, você ser um prisioneiro de guerra e se tornar escravo. No Egito Antigo, não existia uma quantidade muito grande de escravos. Aqueles escravos que existiam, eles não se procriavam, não existia uma grande quantidade de escravos, porque pela lei egípcia, se esse escravo tivesse um filho, esse filho se tornava um cidadão livre quando ele atingia a maioridade e ele se tornava um cidadão egípcio, ele era totalmente egipcianizado. Então você não tinha um aumento da quantidade de escravizados no Egito. E não havia a necessidade de se ter uma grande quantidade de escravizados no Egito por um simples motivo. O Estado egípcio, ele criou uma forma de trabalho chamada corvéia real. E o que era a corvéia real? Todos os egípcios que viviam no Egito precisavam trabalhar para o faraó de forma compulsória. E esse trabalho, então, era um trabalho variado. O Estado, a administração estatal, determinava certos trabalhos que todas as pessoas, não importava qual o seu status social, você deveria servir ao Estado de alguma forma. Obviamente, pessoas de status muito elevado conseguiam, de certa forma, burlar essa servidão. E aí, essa forma de burlar vai ser variada. Mas construções, as grandes construções que nós temos até hoje, que existem até hoje no Egito, as pirâmides, os grandes templos, as tumbas funerárias, todas essas construções, elas foram feitas via corvéia real. Então as pessoas, durante um certo período do ano, precisavam servir ao Estado de forma compulsória. Se ela se recusasse a trabalhar para o faraó, a trabalhar para o Estado, ela seria presa, né? Não havia a possibilidade de não trabalhar para o Estado. No entanto, esse trabalho, ele também era diferenciado porque eles recebiam uma espécie de salário, né? Esse salário, obviamente, não era pago em salário, em dinheiro, em espécie, era pago em alimentação. Na maioria das vezes, pão e cevada. Não necessariamente o pão em si, ou a cerveja, no caso, né? Eles davam a cevada para a produção da cerveja e o trigo para a produção do pão, né? Então, pão e cerveja era a alimentação básica dos egípcios e isso era, então, oferecido para essas pessoas nesse período que eles trabalhavam para o Estado, né? Então, a gente percebe que não há necessidade de trabalho escravizado no Egito por esse motivo, por causa dessa corvéia real. Inclusive, essa corvéia real ela vai existir no mundo dos mortos também. E aí que aparece lá na frente a criação de umas estatuetas piquitititas, que são os Shabtis, né? Que quando as pessoas morriam, obviamente quem tinha dinheiro para comprar essas estatuetas, comprava, porque essas estatuetas tinham, então, encantamentos mágicos que faziam, então, com que essas estatuetas trabalhassem para fazer a sua corvéia real no mundo dos mortos, e aí você não precisava trabalhar no mundo dos mortos, os seus Shabtis trabalhavam na sua corvéia real do mundo dos mortos. E para você conhecer um pouquinho mais sobre trabalho compulsório na antiguidade, Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma, eu recomendo o livro do meu orientador do mestrado e da graduação, o professor Ciro Flammarion Cardoso, que ele escreveu um livro com esse título, Trabalho Compulsório na Antiguidade, um livro fantástico, maravilhoso, que eu super recomendo para vocês assistirem. Muito obrigada, gente, e até a próxima!